Olá, pessoal. Mais uma aula. Eu tenho aqui para te falar um tema que é muito polêmico, tá? E isso todos os profissionais de enfermagem já passaram, passam ou irão passar. Tenho que chamar médico no quarto? É meu direito recusar a chamar médico no quarto? Coloquei esse tópico aqui em direito, tá? Porque eu tenho que falar sobre alguns direitos e também fazer com que você entenda essa situação, que não é muito simples, tá? Não é muito matematicamente falando, faça isso ou faça aquilo, tá? A enfermagem vem de um histórico que nós fazemos, de certa forma, um auxílio a médico, tá? Mas os profissionais de hoje, né, e de alguns anos atrás, começam a quebrar esse paradigma e a expansão territorial, a expansão, né, de empreendedores na enfermagem começa a mudar esse cenário, tá? Até mesmo quebrando o paradigma de certos conselhos que vinculam é, é, a enfermagem como uma profissão que depende de outra. Nós vimos que a enfermagem é autônoma, não depende de ninguém, de nada, tá? É uma ciência que atua de forma autônoma. Então, eu vejo muitos conselhos postando isso. Enfermeiro, enfermagem, técnico, auxiliar, não pode chamar médico no quarto porque não é despertador, correto? Isso todo mundo sabe. Mas na prática, o que nós temos que fazer? Bruno, eu tenho que chamar médico ou não tenho que chamar médico? Se eu não chamar, eu posso me prejudicar? Gente, estou falando nas condições normais de temperatura e pressão. Lógico, aquela pessoa que trabalha no hospital particular sabe da pressão que é, mas você tem meios de gerar um conflito para defender o seu direito. Eu sempre falo que nessa situação tem que ter um bom senso muito grande, tá? Avalie a situação primeiro, tá? Avalie a situação. Qual é o quadro do paciente? O paciente está em risco. Naquele momento ali, se você não chamar, vai dar problema. Ele é o único médico no hospital, é o único médico naquele prédio. Ele vai estar sozinho, né? Se ele estiver sozinho, ele vai ter que ter o direito de descanso. Não é isso? Eu estou falando besteira. Faz sentido? Então, deixa a situação pensar de uma forma que você vai entender o seguinte: analisar a situação, não é matemática, eu não vou chamar e pronto. Tá? Algum funcionário administrativo é responsável por chamar e não está ali presente por alguma forma? Algum funcionário administrativo se recusou a chamar o médico? O quadro desse paciente, como é que é? Ele vai morrer? Analisando essa situação, a gente chega em alguns pontos, né? Se chega a um ponto, né? Se não chamamos o médico, tá? Não chamamos o médico, e o paciente piorar e morrer, o profissional de enfermagem poderá ser é, é, acionado judicialmente e administrativamente por omissão de socorro e até por negligência. Deixou de comunicar um fato a outro profissional, tá? A enfermagem tem como obrigação manter uma assistência de qualidade contínua aos pacientes, né? Livre de riscos e de erro, imperícia, negligência e imprudência. Sabemos que não é competência da enfermagem chamar médico no descanso, tá? E isso é por base no artigo 22 do nosso Código de Ética, que não é competência legal, a gente pode recusar, que não é competência nossa, podemos recusar. Não está descrito na nossa legislação que é competência nossa chamar médico no quarto. Tudo isso a maioria das pessoas sabem, tá? Como eu falei, é algo complexo. Tem os pareceres, tá? Parecer, isso no material também, você vai ter isso, né? Para você poder acompanhar, poder ter uma base legal quando você for discutir ou quando você for registrar alguma coisa. Porém, de Sergipe, de 2014, vamos parecer 15 de 2014, fala que para evitar problemas, deve comunicar a equipe de gestão. Que é isso? Os administrativos, né? Comunicar, ó, preciso chamar o médico, não estou encontrando o médico.
é dever do profissional de enfermagem. Isso no nosso Código de Ética, no artigo 24, é nosso dever. Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade. Nesse caso aqui, devemos ser responsáveis por entender, avaliar a questão que estamos vivendo naquele momento. Ter o bom senso, né? Devemos ter bom senso para levar o melhor para o nosso cliente, tá? Existe uma orientação do Correio de São Paulo, 91 de 2015, uma orientação fundamentada na Câmara Técnica, não chega a ser um parecer técnico, que diz o seguinte: a função de chamar o médico para o atendimento dos pacientes não caracteriza a competência do enfermeiro ou de qualquer membro da equipe de enfermagem. Cabe ao profissional médico o cumprimento de suas atribuições, conforme no seu código de ética, tá? Decisão 117 de 2015, Corém do Rio Grande do Norte, decide que não é competente a enfermagem acionar o médico para a realização de atendimento ou avaliação diária de paciente. Também que ele tem aquele caso, não é aquele paciente que chega também não, é aquele paciente que está esperando um exame para ser liberado, é aquele paciente que já tomou medicação e precisa da alta para poder ir embora. Todo cuidado, não libere paciente sem alta. Vamos falar isso nas proibições, tá bom? Contudo, em situações onde o médico plantonista estiver no estabelecimento de saúde, no horário de descanso e ocasionalmente houver necessidade emergencial, os profissionais de enfermagem deverão chamar esse profissional em razão do risco à vida, né? A vida do cliente. E existe risco de morte do paciente. Olha só a situação. O que eu estou falando é o bom senso, minha gente. Deve ser avaliado o bom senso. Mas, Bruno, existem outros pareceres, tá? No material vocês vão ver parecer do Corém de Goiás, o próprio inteiro, a orientação do São Paulo vai estar para vocês no material. Não precisa imprimir. Baixa no computador, baixa no celular para você ler, tá? Imprima, se quiser, só esse material da aula, o guia, tá? O guia que eu dou a aula aqui para vocês. Mas eu não quero ensinar para vocês o que vocês já sabem. Eu quero ensinar o que vocês têm que fazer. Vai exercer seu direito de que forma, tá? Então, primeiro ponto, tá com essa situação, né? Tenha calma. Se tiver que chamar o médico, chama o médico, tá? Isso aconteceu algumas vezes, você conhece aquele profissional? Olha, fala com o médico, olha, não é competência nossa te chamar no quarto. Se você quiser que chame você no quarto, fale com a recepção, fale com fulano, mas não é nossa comunicação, não é sua responsabilidade de comunicar. Existia também, já passei por isso, acho que muita gente já passou por isso, o profissional botava o desenhozinho das camas para poder chamar lá no quarto, para não acordar os outros. Olha, já cansei de rasgar esse papel. E sempre falo, não é a nossa função. Pede para a recepção fazer isso, ou outro profissional, porque nós não vamos fazer. Outro fato também é deixar telefone. Não vai deixar telefone porque a gente não vai ligar. A enfermagem não é telefonista, tá? A enfermagem não é telefonista, tá ok? Prestem atenção. Primeiro passo, tenham calma, tá? Tenham calma. Comunique ao médico que você não vai fazer essa situação de ficar chamando no quarto, ou no repouso, ou na sala de estar. Você não vai fazer isso. Você comunique para ele, de boa. Você fala, olha, não é minha função. Se acontecer isso, podemos ter problemas, tá? Eu sempre faço, pode parecer até uma ameaça, tá? Porém, quando existem outros médicos no mesmo repouso, eu posso até falar o seguinte para eles, já fiz isso, olha, eu vou chamar, mas eu vou acordar todo mundo. Eu vou bater a porta, vou ligar a luz e vou falar, tem atendimento, tem paciente para ser avaliado. É uma situação, né, que é constrangedora para eles, mas eu faço isso como uma ameaça, para evitar ter problemas mais sérios, tá? Então, não precisa criar esse mal-estar, mas é um primeiro passo, tá? Expresse isso, fale, publique isso ao médico. Olha,
Eu não vou fazer isso, nem eu, nem minha equipe. E a equipe tem que estar junta, tá? Todos os enfermeiros, os técnicos, tem que estar junto no mesmo momento. Vamos lá, precisou chamar o paciente, não teve jeito, precisou chamar o médico, desculpa, para o paciente. Algo grave aconteceu. O que você vai fazer? Vai relatar no prontuário. No prontuário, Bruno, no prontuário, você vai relatar no prontuário. Por que no prontuário? Você vai relatar que você necessitou se deslocar do seu posto até o local que o médico estava para poder chamar ao atendimento. Por quê? Se aconteceu algum problema, alguma reclamação da demora, quando você estiver lá, o que vai estar escrito? Que o médico não estava no setor. E você necessitou sair, se deslocar, perdeu tempo, atendimento. Às vezes tem 4, 5 médicos e todos estão dormindo. Isso gera, sim, um problema a ele e retira de você qualquer complicação pela demora do atendimento. Você não foi responsável pela demora do atendimento e vai causar um problema a ele. Se imagina só, se um faz, 2 fazem, 10 fazem, 100 fazem, 300 começam a fazer isso, as coisas vão mudar, tá? As coisas vão mudar. E coloca o horário sempre. O horário que o paciente chegou, o horário que você chamou o médico e o horário que ele compareceu ao atendimento, tá? Essa sequência. O horário que você saiu para chamar, o horário que você chamou e o horário que o médico chegou para o atendimento. Terceiro passo, isso tudo está no nosso material, tá? Terceiro passo, faça um relato no livro de ordens e ocorrências ou outro documento semelhante à ordem de ocorrências. Por que eu falo sempre fazendo os dois? Né? Existem, já existiram situações, né, de arrancarem prontuário. Prontuário físico arranca, tá? Relato. Mas no livro de ordem de ocorrências, o que acontece? O livro é numerado. E existe agora a possibilidade de a gente fazer o quê, Bruno? Ó, tirar foto. Tira foto de uma situação como essa, uma situação grave como essa, você precisa se manifestar e falar assim, olha, isso não pode acontecer. O que aconteceu hoje foi grave. Tira a foto, manda para o seu Google Drive, alguma coisa do tipo, né? Guarda na nuvem aquele documento que tem o registro. Porque se arrancarem a folha, você tem uma prova para poder mandar para frente, tá bom? E como é que você vai registrar isso, tá? Você não precisa criar uma briga com esse registro. Você vai fazer um registro dos fatos que estão acontecendo. Tá ok? Você vai registrar no livro a mesma coisa que você registra no prontuário. Sabendo que o prontuário é todo o relato que envolve a assistência ao paciente. Se houve uma demora no atendimento, se você teve que se deslocar do seu posto para chamar um médico, faz parte sim da assistência e faz parte sim do envolvimento da prestação de serviço que você está fazendo ao seu paciente, tá? E ele necessita saber disso. O paciente necessita saber, porque esse paciente, não você vai falar para ele, mas se o paciente pedir o prontuário, tiver um problema, ele vai ter ciência que o médico não estava presente no setor. Tá? Estou te dando fundamento. Isso eu não falo nas lives, isso eu não falo nos encontros, o porquê disso tudo. Isso aqui é material exclusivo aqui no curso, né? Lógico que nas lives a gente fala o básico, né? E aqui a gente aprofunda, né? O que a gente vai fazer com isso. Então, você vai escrever assim, por exemplo, ó, tantas horas o paciente chegou na unidade, ou então o paciente internado apresentou tal situação, não encontrei médico no setor, não solicitei a administração, recepcionista, telefonista, ninguém se prontificou a chamar o médico. Me desloquei até o repouso, contrário à minha vontade, sabendo que o meu conselho não me orienta a fazer tal ato, tá? E você não precisa botar as resoluções, nesse caso, as orientações, resolução não, perdão, os pareceres, não precisa botar nesse caso, mas você vai colocar isso, tá? E você registrando dessa forma, entendeu? E você vai dar tantas horas, fui lá, chamei, comuniquei o fato, e a tantas horas ele compareceu aqui no setor. Isso você vai retar no prontuário e no livro de ordens e ocorrências, tá? Sempre falando o seguinte, tem testemunha? Lembra do meio de provas? Vou colocar testemunha aqui. Para destacar que o médico demorou a chegar, mas ele foi comunicado. Isso aí é o terceiro passo. O quarto passo é o seguinte: você tem supervisão do hospital, vai comunicar a supervisão. Você tem chefia direta, comunica a sua chefia direta, tá? Comunica verbalmente
a sua chefia direta. Na supervisão, você comunica a supervisão, olha, estou registrando no livro e estou colocando o seu nome, tá? Você está sendo colocada, registrado no livro, o seu nome, e você está fazendo parte desse evento. Se acontecer alguma coisa, você vai ser solicitado. Isso promove uma onda que as pessoas começam a se incomodar. Nas reuniões de chefias, nas reuniões de equipe técnica, sabemos que a pressão que os médicos fazem nas outras categorias, que não é só a enfermagem, é muito grande, mas a equipe de enfermagem precisa se posicionar. Sempre. A palavra é essa. Se posicionar, tá? Coloca a chefia e a supervisão. E, gente, se a equipe do seu plantão tem que ser unida e todos devem registrar e assinar um documento e envia para sua chefia. Envia uma notificação para a chefia. Envia uma carta para a chefia, todo mundo assinando com 2 vias e pede para alguém assinar que recebeu. Tá? Pede para assinar que recebeu. Isso aí você dá o primeiro passo a fazer uma reclamação formal à sua chefia. Isso não está legal. Por que não está legal, Bruno? Porque o nosso conselho proíbe. Tá? O nosso conselho proíbe. E eu somente fiz, por causa da assistência ao paciente. Isso é importante colocar também no livro. Tá? Importante colocar no prontuário. Quinto passo. Se a situação não for resolvida, né, em plantões seguintes, ou se não for gerado algo administrativo, uma reclamação formal para o médico, faça uma denúncia na comissão de ética da instituição. E a fundamentação que você vai fazer é o próprio Código de Ética Médica, que diz o seguinte: é proibido o médico abandonar paciente sob seus cuidados, deixar de atender paciente que não procure seus cuidados profissionais em caso de urgência, deixar de atender em setores de urgência e emergência, quando for de sua obrigação fazê-lo, mesmo respaldado por decisão majoritária da categoria. Olha quantos fundamentos você pode utilizar nessa sua denúncia à comissão de ética. Afastar-se de suas atividades profissionais, mesmo temporariamente. E isso se enquadra na questão que estamos falando. Mesmo que sendo de forma temporária, o médico não pode deixar de fazer essa situação. Não pode colocar para a equipe de enfermagem essa situação de chamar ele no descanso. Tá? Então, ele se afastou. Lógico que eu falei para vocês aqui, é um caso que tenha mais de um médico. Devemos avaliar sempre esse fato, né? É o bom senso e a situação do dia, do momento, da hora que você está fazendo, que está passando por essa situação, tá? É muito importante isso. Então, no seu material, você tem essa fundamentação que você vai utilizar na sua denúncia na comissão de ética. Nós vamos falar sobre comissão de ética em uma aula específica, tá bom? Depois disso, o quinto passo, comissão de ética, o que você vai fazer? Você vai fazer uma denúncia no Conselho de Medicina na jurisdição, tá? Faça uma denúncia. Isso também você comunica ao Conselho de Enfermagem. O Conselho de Enfermagem é responsável por zelar pela sua profissão, pelas suas resoluções e pelos seus melhores andamentos da competência legal dos seus profissionais de enfermagem. Tá bom? É necessário fazer esse acompanhamento e essa notificação ao Conselho de Enfermagem. O Conselho de Enfermagem tem que estar juntos com os profissionais, tá ok? Se ficar alguma dúvida sobre isso, coloque aqui nos comentários, vamos trabalhar junto. A sua dúvida pode ser a dúvida de outro aluno, a gente pode trocar ideias aqui, né? Como já fiz no post, como é que você trabalha isso na sua instituição? Como é que você faz para acordar o médico? Muita gente fala, bate na porta, solta até bomba na porta para poder abrir e o médico se acordar toda a equipe, né, que está presente no local. A gente vê muito isso, mas isso precisa ser uma corrente, isso precisa ser uma onda, gerar um fato gerador para que promova uma mudança na cabeça desses profissionais de enfermagem que eu estou falando, tá? Posicionando sempre com base na lei, tá bom? Leiam o parecer que eu estou colocando para vocês aqui em anexo na nossa aula, e esse material aqui está um passo a passo do que você vai fazer. Quando a gente for falar sobre denúncia,
eu vou falar denúncia da comissão de ética e denúncia no conselho, tá? A denúncia no conselho de medicina tem uma diferençazinha do conselho de enfermagem, mas eu vou falar os dois, tá? Conselho de medicina e conselho de enfermagem. Gente, vamos lá, vamos continuando. Dúvidas, coloca nos comentários. A gente não vai parar. Tamo juntos. E eu sou